Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sheila Drummond, eu sou psicóloga e sou idealizadora do primeiro programa de formação em Mindfulness para psicólogos. Desde 2014, ajudo psicólogos a alcançarem a alta performance em seus processos psicoterapêuticos. Neste vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as aplicações de Mindfulness. Então, a gente vai passar a entender Mindfulness dentro de um contexto mais profundo, mais científico, e é por isso que a gente vai falar, então, de uma psicologia baseada em evidências científicas. Quando a gente fala sobre esse ramo daí da psicologia, né, baseada em evidências científicas, nós estamos falando que nós vamos lidar com técnicas, práticas, ferramentas que têm uma alta comprovação científica e que por isso, né, garante para a gente aí uma efetividade maior em nossos processos de atuação dentro do campo psicoterapêutico. E um dos primeiros pontos, acho que um dos pontos fundamentais para a gente poder falar sobre isso, é começar a trazer a diferenciação do conceito do que é mindfulness para o senso comum e do que é mindfulness para o contexto psicológico, para a psicologia. Dentro de um contexto comum, e se você está aqui nesse vídeo é porque provavelmente em algum momento você se interessou pelo tema Mindfulness, você deve saber que para o senso comum, Mindfulness é mais ou menos a mesma coisa que meditação e, portanto, deve supor aí, né, que um processo terapêutico relacionado a Mindfulness, a gente vai ensinar o nosso paciente a meditar. E a verdade é que isso é apenas uma das coisas que nós fazemos. A psicoterapia baseada em mindfulness, ela é muito mais ampla e envolve questões outras que não cabem sequer dentro de um conceito simples, singelo e pontual. Então, vamos começar entendendo um pouco sobre o que é mindfulness e antes disso eu quero até te dizer que essa forma didática que eu vou ensinar mindfulness para você nesse momento, ele é fruto de muitos anos de estudo. E o que a gente percebe mesmo é isso, né? Um amadurecimento desse conceito conforme a gente vai estudando, praticando e se aprofundando nessa temática. E aí vale dizer que esse conteúdo ele é muito original e eu dividi de uma forma didática justamente para ajudar outros colegas profissionais a entenderem melhor sobre a profundidade aí deste contexto. Se você já pegou algum texto científico para tentar analisar ali, né, os mecanismos de ação de mindfulness, você deve sempre ter se deparado com a questão primordial, a dificuldade de conceitualização da palavra mindfulness. Isso é algo que está presente em todos os textos científicos e também não é para menos. Como a gente já sabe, né, mindfulness é a palavra em inglês para sati, que é uma palavra em pali, uma língua prima irmã do sânscrito, que vem do contexto budista e que dentro do budismo pode significar muita coisa, né? Então, na verdade, até a palavra mindfulness em inglês mesmo muda, né, o significado de acordo com o contexto onde está inserido. Por isso eu gosto de dividir a conceitualização de mindfulness nos seguintes tópicos. Primeiro, as traduções, depois os conceitos e depois os significados. Começar a entender mindfulness dessa maneira mais profunda vai ajudar a gente a entender esse todo, né? E aí começar a entender essa visão mais científica de mindfulness. Para as traduções, a gente sempre fala em 3 traduções básicas que envolvem atenção, né? Um tipo de consciência, né? Também é conhecido como consciência plena, e também uma palavra que designa mindfulness é o relembrar. E a gente pode daí discorrer um pouco sobre esses 3 pontos, porque a gente vai ver isso dentro da ciência. Então, o fato de falarmos sobre uma atenção plena, designa um estado mental, enquanto que consciência plena fala mais de um traço mental, né? Então, a primeira coisa aí que eu quero te levar a pensar é essa diferenciação entre estado e traço mental. Isso é uma linguagem bastante científica e todas as avaliações que medem a atenção plena têm essa diferenciação. Então, nós temos hoje avaliações validadas pela ciência que avaliam mindfulness enquanto traço mental e outras que avaliam mindfulness enquanto estado mental. Então esse é o primeiro passo para a gente conseguir aí entender o que é mindfulness dentro dessa abordagem de evidências científicas. Conseguir entender esses pontos aí que trazem essa diferenciação dentro do conceito de mindfulness.
Posterior a isso, a gente vai se deparar aí, que você tenho certeza que você já deu uma pesquisada sobre os conceitos de mindfulness. E esse conceito de mindfulness é muito entendimento do senso comum. Então, para alguma pessoa que você pergunta o que é mindfulness, ele vai replicar em alguma versão pessoal, né, a mesma visão de Jon Kabat-Zinn, que é considerado aí o pai de mindfulness para nós ocidentais, porque ele foi o cara, né, que trouxe mindfulness do Zen budismo para dentro da ciência, onde mindfulness ganha um palco muito grande pelo fato de trazer comprovações científicas em muitas áreas, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse processo, né, de como isso aconteceu. Então, quando a gente fala sobre mindfulness no senso comum, a gente está falando sobre um tipo de atenção que é aplicada de uma forma intencional ao fluxo do momento presente, de uma maneira não julgadora e aberta, receptiva, né, com aceitação. Essas são as palavras de Jon Kabat-Zinn, não literais, é claro, né, mas que trazem aí para o senso comum o conceito do que é mindfulness. Então, não raras vezes eu conheço colegas, né, profissionais que falam que mindfulness é aquela coisa de ensinar o paciente a ficar no momento presente. E passa ali algumas técnicas que ele tem num CD de um livro que ele comprou e passa para o seu paciente. Isso não é trabalhar com mindfulness e isso também não é trabalhar com evidências científicas. Quando a gente fala numa psicologia baseada em evidências científicas, nós estamos falando em pegar um processo que já foi comprovado cientificamente e replicá-lo de forma a, né, chegar perto de alcançar ou mesmo alcançar os mesmos resultados. Então, uma técnica em detrimento de outra não vai trazer este efeito, né? Então, muitos colegas acabam, inclusive, comentando comigo da sua decepção em trabalhar com mindfulness e não ter bons resultados. Os bons resultados do psicólogo que trabalha com mindfulness vêm de uma série de fatores e, entre eles, entender os mecanismos de ação de mindfulness, que é exatamente o que levam a essa perspectiva de uma psicologia baseada em evidências científicas. E agora a gente está falando muito sobre um contexto de como que um termo de dentro do budismo saiu, né, de um âmbito espiritual, religioso, e caiu dentro da psicologia. E alguns colegas aí, existem discussões homéricas sobre isso, e sem necessidade, porque as coisas são muito bem resolvidas no campo científico. Vou dividir um pouco com você aqui essa visão. Então a gente vai falar sobre as aplicações de mindfulness. Mindfulness tem 3 aplicações, desde o seu surgimento, né, lá mesmo dentro do budismo, até os dias atuais. A primeira aplicação de mindfulness é a aplicação espiritual. Quem vai buscar essa aplicação espiritual de mindfulness são pessoas normais, né, que podem ou não ter alguma desordem emocional, psicológica ou mesmo física, mas que têm algo em comum, um desejo para desenvolver a espiritualidade ou qualidades transcendentais. Essas pessoas vão buscar essa vertente de aplicação de mindfulness e quem aplica este mindfulness espiritual são os monges ou pessoas que têm uma larga experiência, e quando eu falo larga experiência estou falando de décadas de experiência, né, em meditação, normalmente budista ou hinduísta. Este é um ponto de aplicação específico de mindfulness. O segundo ponto de aplicação de mindfulness vem no contexto de psicoeducação. E esse termo eu tenho certeza que você já conhece, porque se você é psicólogo, em algum momento você já trabalhou com isso. Só que olha que interessante, quem que pode trabalhar com essa aplicação de mindfulness? Toda e qualquer pessoa que faz uma formação de mindfulness. Então a gente está falando aqui de processos em programas genéricos, como por exemplo o próprio programa do Jon Kabat-Zinn, né, o MBSR, o Programa de Redução de Estresse baseado em Mindfulness, e a pessoa faz essa formação e ela replica então esse programa, e esse programa ele não tem, prestem bastante atenção nisso, porque ele não tem a intenção de ser um programa de intervenção, ele é um programa genérico, né, que envolve grupos de pessoas que aí sim podem ter alguma desordem, né, mas são diagnosticadas
como pessoas saudáveis, mas tem um problema com estresse, gostaria de administrar melhor, tem problemas com ansiedade, gostaria de administrar melhor, quer melhorar a sua saúde, quer promover, né, a sua saúde mental e física. Então essas pessoas buscam esses programas genéricos que podem ser aplicados por instrutores de yoga, independente da sua formação acadêmica. E por fim, a terceira aplicação de Mindfulness é a aplicação clínica. Aí sim, voltada para pessoas que possuem alguma desordem, seja física, emocional ou psicológica, e que vêm então em busca desse tipo de tratamento, que é altamente efetivo, ou seja, ele funciona muito bem, tem um resultado mais rápido e mais duradouro, né, e que é promovido por profissionais da área da saúde e que são especialistas ali nos seus subnichos, né, nas suas subáreas. Então, um psiquiatra especialista em ansiedade, ou um psicólogo especialista em compulsão alimentar, e assim por diante. Então, essa é a visão geral das 3 aplicações de Mindfulness. Da aplicação clínica de Mindfulness, um universo inteiro se expandiu, né? Porque Mindfulness passa a ser a base sólida, firme, de onde se desenvolve todas as terapias contextuais que são, de alguma forma, baseadas em Mindfulness. E que são elas: a terapia de aceitação e compromisso, a terapia dialética comportamental, a terapia focada em compaixão, e a gente também fala num tipo de terapia baseado em Mindfulness, muito embora não seja uma unanimidade entre todos os autores, né? Mas fora daqui, né, lá na Espanha, mais precisamente, existem protocolos que são ensinados, que são completos, né, do começo até o fim, baseados unicamente em Mindfulness, e aí sim, terapias cognitivas que auxiliam ali esse processo. E aí a gente vai entrar aqui num outro campo um pouquinho mais profundo, que é justamente essa coisa de usar Mindfulness puro e usar Mindfulness misturado com outras técnicas. Não existe discussão dentro deste aspecto, ok? Mindfulness, na sua condição mais pura, ela é uma aplicação espiritual encontrada dentro do budismo. Todos os mindfulness que a gente conhece aqui em termos de aplicação clínica dentro da psicologia, dentro da medicina, são mindfulness que estão associados ou adaptados a outras técnicas da psicologia, como é o caso da TCC, como é o caso da terapia cognitiva mais pura, digamos assim, e quero até compartilhar com você uma disciplina de extensão universitária que existe na Universidade de Stanford, e acho que ano passado também passou a ser vinculada na Universidade Federal de Santiago, no Chile, que é uma disciplina chamada Mindfulness Psychology. Corresponde a 10 aulas, né, com temas distintos, todas elas correlacionando Mindfulness e uma abordagem dentro da psicologia. Então a gente percebe esse movimento crescente dentro da área da psicologia lá fora, e não é para menos, né? Porque quando a gente consegue associar algo que funciona bem com algo que tem uma evidência científica clara, e daí a gente vai falar, né, sobre essa evidência científica clara, quando a gente fala de Mindfulness, a gente está falando sobre a possibilidade de provocar mudanças a nível estrutural no cérebro. Então, quando a gente consegue associar algo que funciona bem, né, que temos pleno domínio, com algo que tem uma evidência científica clara e robusta, a gente está falando sobre a possibilidade de trabalhar com alta performance dentro do nosso processo psicoterapêutico. E o que isso quer dizer propriamente dito? Quer dizer um tempo menor de tratamento para uma efetividade maior em termos de resultados. Ou seja, eu tenho um menor emprego de esforço, né, no sentido de tempo de esforço, e eu tenho um resultado muito mais efetivo e duradouro, né? E aos poucos eu vou trazendo para você os casos
que a gente tem que comprovam essa visão. Então, sempre que a gente está falando em uma psicologia baseada em evidência científica, a gente está falando também sobre essa possibilidade da gente trabalhar com alta performance. Porque vamos combinar que não existe mais quem queira entrar num processo psicoterapêutico sem saber quando vai sair, né? Muitos dos meus clientes, inclusive, têm esse questionamento, né? Quantas sessões eu vou precisar? E é claro que isso é tão subjetivo que a gente não tem como responder, né? A gente não tem como precisar quantas sessões uma pessoa vai precisar para melhorar de uma ansiedade ou de um processo de estresse crônico. Mas quando a gente trabalha com técnicas e movimentos que são baseados numa psicologia em evidência científica, a gente está falando sobre uma possibilidade de trabalhar com alta performance, de trazer um resultado mais rápido para essa pessoa, para esse cliente, né? E esse resultado ser mais duradouro, mais satisfatório. O resultado é incrível, porque o teu cliente sai falando bem de você dentro do consultório, né? Recomenda você para outras pessoas e assim o mundo gira através desse processo. Então, isso é muito comum de acontecer, né? Isso por isso que cada vez mais psicólogos se interessam por essa temática. Então, o que a gente vai começar a entender aqui é como que mindfulness sai de um contexto budista e vem parar no consultório psicológico, trazendo alta performance para o trabalho do psicoterapeuta. E a grande charada é que este mindfulness que nós trabalhamos dentro do consultório não é o mesmo mindfulness que saiu do seio budista. E existe uma diferença bastante grande nesse sentido, né? Primeiro porque, como já mencionamos aqui, existe uma mistura de mindfulness com técnicas já conhecidas dentro da psicologia, né? E existe a questão também de aplicação, né? Vamos lembrar um contexto importante que mindfulness nasceu no seio do budismo, né? E o contexto do budismo é trazer uma filosofia de vida que também envolve espiritualidade e que também envolve a psicologia, né? Mais dentro de um conceito oriental, é claro, que tem como um objetivo só: diminuir o sofrimento humano, né? Então Buda, que é Siddhartha Gautama, na verdade, antes ele era Siddhartha, né? Era um príncipe indiano que saiu em busca de iluminação, não encontrou dentro do ascetismo uma tradição mais dura, mais rígida dentro da Índia, não encontrou nenhum ponto, nenhum mestre que pudesse levá-lo até a iluminação de fato. Cansou-se, um dia sentou-se debaixo de uma figueira, por lá meditou 49 dias, há literatura que dizem que são apenas 40, e quando ele retorna, né, quando ele acorda, ele desperta. Esse despertar, Gautama se torna então Buda, o iluminado. E os sermões que ele profere então são conhecimentos profundos que ele adquiriu nesse processo de meditação para ajudar as pessoas a se libertarem do sofrimento. Ele fala sobre 8 caminhos, 4 nobres verdades, como que é o sofrimento, como se libertar do sofrimento e por aí vai. E como se libertar do sofrimento é um caminho de 8 passos. O 7º passo é a atenção correta, a atenção plena. É sati, é mindfulness. Então, o contexto, ele também nos ajuda nesse sentido, porque nós trabalhamos com o sofrimento humano e a possibilidade de trabalhar com mindfulness é justamente a possibilidade de ajudar o nosso cliente, o nosso paciente, a se libertar do sofrimento. Olha que incrível, porque a gente já não está mais falando sobre um processo de remissão de sintomas para tornar a vida do sujeito mais satisfatória. A gente está falando sobre um processo de libertação. E isso não tem a ver com a questão patológica em si, e sim com a relação que o cliente, o paciente, tem com o seu processo de desordem ou transtorno mental. Então, muda bastante o contexto do que nós já aprendemos dentro da psicologia até aqui, e no meu ponto de vista, enriquece, porque a gente está falando sobre algo que poucos falaram dentro da história da psicologia e que hoje a gente tem uma comprovação científica sólida de que funciona. Mas é preciso um cuidado especial nesse sentido.
a gente tem que tomar cuidado para não usar mindfulness como um remédio que serve para todo mundo, como uma panaceia universal, porque a gente corre o risco sério, grave, de entrar no movimento que é chamado de Mac Mindfulness. Então, essa coisa da espiritualidade meio fast food, né, é algo que a gente não deve percorrer. Esse caminho não é um caminho baseado em evidência científica e não é um caminho que traz resultados. Pelo contrário, a aplicação de mindfulness sem um contexto específico tende a ser prejudicial. Isso é muito importante. Por isso é fundamental que a gente entenda todo esse trajeto que eu estou trazendo aqui nesse vídeo para você, desde o conceito mais profundo de mindfulness, as vertentes pelas quais a gente pode aprofundar essa compreensão. E aqui a gente vai fazer até uma diferenciação entre entendimento e compreensão, porque o entender, ele é racional e a compreensão, ela é mais profunda. Por isso que não existe mindfulness estudando apenas pelos livros. Você precisa mergulhar em mindfulness, você precisa praticar mindfulness. Você precisa entender quais são os caminhos que mindfulness leva alguém, né? E qual é o processo dessa libertação de sofrimento. É isso que faz a diferença a nível pessoal, em primeiro lugar, e a nível profissional. A gente entra daí num aspecto bem bacana, porque mindfulness para a gente trabalhar bem com mindfulness, nós precisamos desenvolver uma capacidade essencial para todo psicoterapeuta que deseja trabalhar com mindfulness, que é a formulação de problemas dentro da psicopatologia, para que a gente não corra o risco de aplicar mindfulness indiscriminadamente, correndo o risco de, né, se tornar aí um revendedor do Mac Mindfulness. Então, quando a gente fala sobre essa formulação de problema, a gente tem que ter em mente coisas específicas como quais são os mecanismos de ação de todas as práticas de mindfulness que corresponde a um conjunto de intervenção. Aí eu estou falando bem dos programas genéricos, como o programa de redução de estresse baseado em mindfulness, ou da terapia cognitiva baseada em mindfulness, que é muito eficiente para evitar recaídas na depressão. A gente está falando tanto sobre esses programas genéricos, como também a escolha de qual técnica, de qual ferramenta eu vou utilizar com o meu cliente particular, né, que não está num grupo. Então existem essas diferenciações e que são de suma importância e que é exatamente o que me garante, né, um resultado de alta performance dentro da minha clínica. E eu estou falando aqui muito do contexto psicoterapêutico, da clínica e tudo mais, mas está longe de encerrar esse assunto por aqui, né? A gente está falando também sobre a possibilidade de elaborar palestras, programas de mindfulness, workshops específicos para necessidades de empresas, por exemplo, dentro da área da saúde, né, da saúde médica mesmo, e agora a gente está vendo aí uma necessidade crescente dentro desse setor, de organizações do governo, né? Então a gente sabe, o Reino Unido é um país que respira mindfulness por todos os poros, porque mindfulness está dentro da política, está dentro das academias de polícia, está dentro das escolas, está dentro do sistema de saúde e trazendo os resultados muito benéficos nesse sentido, né? A gente sabe que o Reino Unido é um país frio, que faz pouco sol, o índice lá de depressão e suicídio é grande, então mindfulness acaba se tornando aí um processo até de prevenção realmente de problemas mentais. Então talvez o que seja bacana você saber nesse momento, né, é que mindfulness tem essas duas vertentes. O mindfulness clínico, por assim dizer, tem essas duas vertentes. Tanto a possibilidade de você trabalhar com protocolos genéricos, ou seja, para as pessoas que não estão doentes, não têm nenhum transtorno, não têm nenhuma desordem, mas gostariam de melhorar a sua saúde mental, com a possibilidade também de atuação dentro da clínica, né, dentro de processos mais específicos. Dentro da clínica, a gente está falando sobre
acompanhamentos individualizados. Então aí, essa questão da formulação do problema em psicopatologia, ela é fundamental e vale aqui reforçar que é um processo único dentro de Mindfulness, tá? Isso não é ensinado dentro dos protocolos, porque para você se formar num protocolo de Mindfulness hoje, você não precisa ter uma experiência acadêmica dentro da área da saúde mental. Qualquer pessoa de qualquer área pode fazer aí esse programa, porque ele está trabalhando com psicoeducação, ele não está trabalhando com abordagem clínica, tá? Só que dentro do consultório, isso acontece de uma maneira diferente. Aí sim, você precisa ser da área da saúde mental, né? Você precisa se interessar e vivenciar este tema específico, ansiedade, depressão, estresse, compulsão alimentar e por aí vai. E a partir disso, né, ter uma formação consistente para aprender a fazer essa formulação de problemas e atuar de forma cirúrgica, como eu gosto de dizer. É esse processo que vai garantir a sua alta performance. E aí eu te pergunto, dentro desses dois âmbitos aí de formação que existem, e a gente está falando que existem no mundo, né? Qual é o ponto que te traz uma quantidade de recurso mais vantajoso? O programa genérico, você aprende a lidar muito bem com um único sistema dentro de Mindfulness. E quando a gente está falando sobre uma formação de cunho psicoterapêutico, a gente está falando sobre analisar possibilidades, aprender a fazer essa leitura crítica, né, essa formulação de problemas, para a partir disso criar estratégias eficazes para aquele problema. Então percebe que pode ser para uma pessoa e pode ser para um conjunto de pessoas que tem mais ou menos ali a mesma demanda, como é o caso das organizações, hospitais, organizações públicas e por aí vai. Então é importante a gente olhar para esse aspecto para a gente não generalizar Mindfulness como se tudo isso fosse a mesma coisa. Inclusive, o intuito desse vídeo é justamente te ajudar a começar a pensar aí nessas diferenciações e ver que Mindfulness está muito, muito, muito além do que aquela coisa de ficar no momento presente, né? Como eu costumo de ouvir aí de vários colegas. O psicólogo que trabalha com Mindfulness, ele tem algumas qualidades e alguns recursos específicos. E eu vou te trazer agora quais são eles. Primeiro, ele tem desenvolvido nele, inclusive também pela própria prática, um conjunto de atitudes que eu chamo de valores, né? Os valores de um bom terapeuta. Isso a prática de Mindfulness nos ajuda a desenvolver. Que são esse conjunto de valores? Empatia, mas aquela empatia verdadeira, tá? Não é aquela empatia que a turma gosta de falar, não. Compaixão é um dos aspectos primordiais, bondade amorosa, escutativa, presença verdadeira, são todas qualidades que a gente desenvolve com a nossa prática pessoal. Então isso é bem importante da gente conseguir assimilar que se você trabalha com Mindfulness, você precisa ter a prática constante, é isso que vai garantir a sua maturidade, é isso que vai garantir a sua alta performance no sentido de efetividade, seja dentro dos consultórios, né, ou seja dentro de empresas que você for chamado aí para trabalhar eventualmente. Além disso, o psicólogo formado em Mindfulness, que consegue compreender mesmo a natureza dessa prática, ele consegue fazer uma leitura sobre quais as demandas de um sujeito ou de vários sujeitos que dividem as mesmas histórias em um determinado período da vida, como é o caso de empresas, né? E formatando problemas de forma a resolvê-los. A gente só consegue fazer isso quando a gente entende de uma maneira profunda quais os mecanismos de ação de cada prática de Mindfulness, de cada conjunto de intervenção, de como cada processo de psicoeducação pode ser realizado para garantir a excelente performance. Vai além de ajustar a comunicação, vai além de compreender um conjuntinho de técnicas e aplicar elas de forma aleatória. Eu conheço inclusive colegas que fazem isso, que pega lá, compra lá um livro
de mindfulness e distribui as práticas que estão naquele livro. O bom psicólogo que trabalha, né, o terapeuta que trabalha bem com mindfulness, ele produz os seus próprios áudios de acordo com a necessidade dos seus clientes. Então, existe uma liberdade muito grande quando você conhece esses processos de mindfulness que envolve formulação de problemas com o devido conhecimento dos mecanismos de ação de mindfulness e que nos dá, portanto, a possibilidade de formatar as nossas próprias intervenções, os nossos próprios programas, os nossos próprios workshops diretamente relacionado com as necessidades do nosso público. E uma vez que você aprende essa receita, digamos assim, você consegue dinamizar muito bem mindfulness e você consegue trabalhar com mindfulness de uma maneira espetacular, com alta efetividade, garantindo a satisfação das pessoas que te procuram. Muito bem, então vamos aí fazer um apanhado do que nós vimos aqui. Comecei falando aí sobre a psicologia de evidências científicas, trazendo mindfulness como algo de interesse global, de interesse de muitos psicólogos, muitos terapeutas, por se tratar justamente de uma possibilidade de atuação baseada em evidências científicas, né, e evidências científicas que são fortes, né, a gente está falando aí de um estudo que vem de Harvard, e que comprova essa mudança estrutural mencionada aqui no vídeo. Falei para você também sobre as aplicações de mindfulness, para deixar bem claro esse contexto de que mindfulness não tem mais nenhum resquício cultural ou religioso dentro do budismo. O mindfulness que tem no budismo é um, o mindfulness que nós trabalhamos aqui dentro da psicologia é outro, completamente diferente. Falamos também sobre a possibilidade de outros profissionais trabalharem com mindfulness que tem um contexto específico para essa turma, que é o contexto de psicoeducação. E eu falei bastante sobre a questão clínica de mindfulness, como terapia de terceira geração, dando base aí para essa tecnologia de ponta na área da saúde mental. Falei também sobre as questões negativas de trabalhar com mindfulness, né? Sem conhecer direito do que está falando. Então esse conteúdo aqui é um conteúdo mais aprofundado para você entender que mindfulness vai muito além daquilo que a gente consegue compreender aí nesses vídeos que são mais básicos, nesses livros que são mais básicos e tudo mais. Todo este conteúdo que eu te trouxe é fruto de muitos anos de estudo, são atualmente 9 anos que eu estou mergulhada em mindfulness, são 2 diplomados, um na Argentina, outro em Santiago, no Chile, uma especialização lá na Espanha, um mestrado lá na Espanha, e dentro desse processo todo, houve um amadurecimento meu do conteúdo mindfulness que eu estou te trazendo aqui através deste vídeo. Então, é um conteúdo mais maduro mesmo, que você não encontra nem em livro e você também não encontra em vídeos aí pelas redes sociais. Para finalizar, a gente falou aí sobre o Mac Mindfulness, né, e como você deve fugir disso e o contrário disso, né? Então, se por um lado existe essa possibilidade de trabalhar com Mac Mindfulness, por outro lado, existe uma possibilidade de você trabalhar com Mindfulness de uma forma séria, responsável, ética e baseada em ciência. E como isso pode se aplicar a várias questões, né, que excedem a clínica, como isso, você pode levar isso para empresas, para organizações e por aí vai. E eu quero deixar assim, né, a minha lista de comentários aqui aberta para você, se você tiver alguma dúvida, se esse conteúdo te surpreendeu de alguma maneira, escreve aqui para mim aqui embaixo, me deixa sugestões, o que mais que você quer saber, né, sobre essa visão mais aprofundada e mais científica de mindfulness, sobre essa visão clínica de mindfulness, que é a minha especialidade, né? Deixa aqui os teus comentários, eu vou tirar suas dúvidas e também vai me trazer ideias de conteúdo para continuar produzindo vídeos com essa mesma qualidade aí e profundidade de conteúdos.